alegria, estamos celebrando hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Veja que o próprio Jesus revelou a grandeza desse amor quando enviou o Espírito Santo, que nós celebramos semana passada como dia de Pentecostes. E o Espírito Santo, então, através dos seus dons, nos revelou, nos deu a conhecer que Deus, na sua natureza, é composto de 3 pessoas, né? O próprio Jesus se revelou como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai já era conhecido no Antigo Testamento. E o Espírito Santo, então, foi a grande novidade, quando Jesus indicou que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, é que iria, então, realizar, tornar visível essa comunhão, acompanhando toda a trajetória da família de Deus, que nesse mundo nós chamamos de igreja, e vem conduzindo, né, ao longo da história, a nossa comunhão com Cristo, desde Pentecostes até os dias de hoje, né? Mais de 2000 anos já se passaram, e o Espírito Santo, então, vem orientando, conduzindo, né? A igreja é composta de homens, mulheres, né, na qualidade de pecadores. Estamos caminhando para a santidade, mas o pecado muitas vezes nos faz desviar dos propósitos de Deus. Por isso que a igreja é chamada, nessa realidade humana, de santa e pecadora. Na realidade dos céus, essa realidade pecadora desaparece, fica só a santidade, né? Por isso que é o Espírito Santo que faz com que a igreja permaneça, né? Se a igreja fosse 100% confiada à nossa natureza humana, sem a orientação e sem a estrutura que é a Santíssima Trindade, hoje ela não existiria mais, né? Acabaria morrendo com as pessoas das gerações e gerações que se sucederam até chegar nos dias de hoje. E, portanto, o pecado teria conseguido alcançar o seu objetivo, que era destruir a igreja. Mas não destrói a igreja, né? Esse poder o inimigo não tem, porque a igreja, ela é fundamentada na Santíssima Trindade, numa comunhão perfeita de amor, que é a realização dessa comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo, onde nós, como igreja também, somos inseridos nessa comunhão, como igreja, família de Deus, através da divindade, da filiação de Jesus. Nós não entramos no mistério da Santíssima Trindade por nós mesmos. Nós temos que alcançar essa comunhão através dessa nossa fusão, né, dessa nossa ligação, que nós chamamos de comunhão, com Jesus. Sem essa comunhão não tem participação na Santíssima Trindade. Então veja que a igreja, ela subsiste porque nós morremos, mas a Santíssima Trindade é eterna, o Espírito Santo é eterno. Então, portanto, gerações e gerações já passaram por esse mundo, e a igreja está aí, firme, convidando outras pessoas a pertencerem, a viverem essa comunhão durante a vida que tem neste mundo. Então, a geração de hoje somos nós, né? Os meus avós já não fazem mais parte, já fizeram a sua caminhada, já morreram, né? Então, portanto, geração passada, a minha agora vai continuar. Depois que eu partir desse mundo, outras gerações virão, porque a igreja não morre comigo, né? Não morre com você, não morre com as pessoas dessa geração, e nem com a geração que já passou, inclusive dos próprios apóstolos, que foram os primeiros, né, a viverem essa comunhão que nós chamamos de igreja nesse mundo. Então, portanto, nós somos continuadores, né? Temos um elo de ligação com esse passado, nós temos um elo de ligação desde a origem, há 2021 anos atrás, com os primeiros discípulos, e essa união, essa ligação se dá pelo Espírito Santo. Então veja que quando nós celebramos a missa, nós tornamos vivo uma realidade que não morre, porque todos aqueles que na comunhão com Cristo e pela ação do Espírito Santo partiram dessa vida, estão no céu, estão vivos. E essa igreja viva, numa comunhão lá do céu com aquela que está aqui nesse mundo, ela tem a continuidade. Por isso se forma, né, uma corrente de unidade entre
todas as pessoas, desde lá do princípio, os primeiros apóstolos, Pedro, Tiago, João, até eu, você, nos dias de hoje. Então, nós temos aí uma ligação de vida. Então, imagine quantas pessoas compõem essa comunhão com Deus nos dias de hoje, como família de Deus. Essa igreja provisória e aquela divina no reino dos céus, que já deve ter milhões de pessoas, né, participando. Então, toda a missa, essas milhões de pessoas no céu, formam um elo de comunicação e comunhão conosco, através daquele que tornou possível a presença deles lá no céu. Quem foi? Jesus. Então eles agradecem a Jesus por estarem lá. E nós agradecemos a Jesus por estamos a caminho, né? Então, portanto, são duas realidades, daqueles que já chegaram e daqueles que estão ainda no caminho. E esses que estão no caminho somos nós. E devemos, então, o segmento desse caminho na orientação do Espírito Santo, porque o caminho é o próprio Jesus. Ele próprio se indicou, eu sou o caminho, né? Há tanto tempo está comigo, também não sabe qual que é o caminho? Eu sou o caminho. Então o caminho nada mais é do que a fé que gera comunhão com Jesus, e essa comunhão por si só já vai conduzindo a nossa vida para essa realidade futura, que é a nossa inserção no reino dos céus, numa realidade permanente. Então essa realidade é provisória e temos uma realidade permanente que nós chamamos de eterna lá no reino dos céus, que ainda vamos conquistar, né, passado o tempo dessa vida. Mas veja que essa vida, ela não é para ser jogada fora, né? Ela tem um tempo, assim como eu, para sair daqui de São Paulo, para visitar meus pais lá numa outra cidade, em Piracicaba, levo 1h30 para chegar lá, então eu tenho que fazer esse percurso, né? Para mim conseguir atingir o meu objetivo, eu tenho que ser conduzido, né, até por uma estrada, uma rodovia, para me chegar até um determinado lugar. Se eu parar no meio do caminho, eu não cheguei. Então, portanto, morte não é passaporte para a eternidade. É como se eu estivesse num caminho e de repente tirei a minha vida, eu parei no caminho, não cheguei. E onde você está? Estou na rodovia, estou parado no lugar, não cheguei no meu destino. Veja que esse parar no lugar, sem chegar ao destino, a gente dá nome de purgatório. O purgatório é essas pessoas que não chegaram no destino, pararam no caminho. E que depende da graça de Deus, que vem então resgatar, assim como esses socorristas que fazem parte das rodovias, quando um carro quebra no meio da estrada, que vem te buscar, conserta o que tem que consertar e te faz conduzir de novo ao caminho que nós estávamos. Então veja que a nossa vida é muito isso, né? Se a gente tiver a capacidade, o cuidado, o zelo para conseguir fazer essa caminhada com Jesus, sem dificuldade chegamos no destino. Se o pecado, que é o que quebra, o que estraga, o que me impede de caminhar, me fazer brecar no caminho, vou precisar de ajuda, né? E se eu rejeitar a ajuda, não saio de lá. Não é? Se eu não rejeitar a ajuda, vem o guincho, vem o mecânico, vem gente para fazer o reboque do meu carro, vem gente se oferecendo para me dar carona, e eu digo não, 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 e não saio do lugar. Então o que acontece? Essa pessoa não chega nunca no destino, né? E nem no purgatório fica, porque ela escolheu ficar onde ela estava, e ficar onde ela estava não é lugar definitivo. Lugar definitivo só tem dois, o inferno e o céu, né? Então são os dois caminhos que podemos escolher. E veja que é escolha, né? Às vezes as pessoas têm medo, né? Acho que eu não sei se vou para o céu ou vou para o inferno. Como não? Eu sei muito bem o caminho que faço para ir para a minha casa. Ou seja, se eu me desviar eu vou me perder, mas se eu conheço o caminho, eu sei onde vou chegar, como que eu posso dizer que eu vou me perder? Se eu vou me perder se eu quiser me perder, se eu me desviar, né? Estou indo para Piracicaba, de repente vejo lá Valinhos, que eu não conheço direito, e me enfio para aquele lado, me perdi já. Pronto, a culpa é de quem? Minha, porque desviou do caminho. Então no caminho que leva à salvação é a mesma coisa. Quando você inventa, cria na sua história algo que desvia do caminho, você pode se perder. E para encontrar o caminho de volta, é difícil, né? É difícil.
Por isso que o Espírito Santo, ele é luz, né? Ele é chamado de luz que ilumina a minha vida. Ele é o farol do meu carro que ilumina a noite escura. Se ele apaga, o que eu enxergo? E aí vou cair em buraco, vou desviar, não vou saber para onde estou indo, e é às cegas. Então veja que o Espírito Santo, ele não é um voo às cegas. Ele não é algo que eu vou caminhando sem saber para onde estou indo. Ele não é caminhar no cego, com alguém lá na frente falando alguma coisa, puxando uma corda. Na verdade, eu enxergo com muita clareza o caminho que eu estou seguindo. Isso é a fé. A fé não é aquela como a gente ouvia antigamente, é acreditar naquilo que a gente não vê, que a gente não sabe. Isso aí não é fé, isso é ignorância. A fé é o contrário, ela é fundamentada na razão, ela é fundamentada naquilo que eu tenho certeza absoluta, ela é fundamentada numa clareza, de uma iluminação, né, que eu consigo enxergar uma agulhinha no chão, porque essa capacidade que o Espírito Santo me dá, e não é cegueira. Jesus cura a cegueira. É essa a função de Jesus, curar, ou seja, tirar de mim tudo aquilo que me impede que eu consiga enxergar verdadeiramente o caminho, que é Jesus. E eu preciso identificá-lo. E Jesus é a própria luz, por isso que ele é no tempo pascal, identificado com o círio pascal que está ali, né? E o Espírito Santo é identificado com o quê? Línguas de fogo, que tem poder de transformar a natureza das coisas. O que o fogo faz? Ele altera a substância, ele purifica o ouro, purifica os metais. Então o que significa? Que ele tem o poder de purificação. E purificar significa santificar na linguagem bíblica. Então nós estamos sendo purificados e na verdade estamos sendo santificados por essa ação do Espírito Santo, simbolizada pelas línguas de fogo. Mas ele também é identificado, né, pela paz, pela tranquilidade, pela segurança. Por isso a pomba, né, que é o símbolo da paz, que é o símbolo da mobilidade, né, que é a capacidade que a pomba tem para voar e ir para qualquer lugar. E quando ela tem uma função, como no caso dos pombos correios, ela sabe muito bem o caminho que ela tem que fazer para chegar no seu objetivo. Então veja que essa simbologia revela muito bem que o Espírito Santo age dessa mesma maneira na nossa vida, orientando o nosso caminho, né? Mas para que eu possa ser orientado, eu preciso enxergar. Se eu não enxergo a luz, como é que eu posso querer seguir caminho? Por isso que a fé é fundamental, né? A fé nada mais é do que a minha atitude, a sua atitude de procurar Jesus, encontrá-lo e ficar com Ele. É isso. A fé eu acredito em tanta coisa, mas nem tudo eu tenho, né? Então o que significa que acreditar é muito vago, né? Quantas mentiras a gente não vê hoje em dia nas internets, na Facebook, no WhatsApp, um monte de mentiras, né? As pessoas ali com horror, botando para fora tudo que tem de coisa ruim dentro de si. Então você vê que a pandemia revela muito a vida das pessoas, né? Um lado, pessoas boas, generosas, mostrando que são boas, e outro lado, pessoas horrorosas, querendo brigar, querendo xingar, inventando mentiras. Com que objetivo? O mesmo objetivo que a serpente teve quando mentiu para Eva. Conduzi-la à morte. Toda mentira conduz à morte de alguma forma. Por isso que a grandeza do Espírito Santo é um farol tão forte, e Jesus é comparado até como o sol, para que a gente enxergue com tanta precisão que o inimigo, por mais que se disfarce, não nos engana. Por mais perfeito que seja o disfarce do inimigo, a luz do Espírito Santo brilha com tanta intensidade que um detalhe revela quem é, né? Porque a coisa ruim, como já dizia os santos da antiguidade, né, São João da Cruz dizia assim: o diabo pode se disfarçar até da Virgem Maria. Perfeito, você vê a Virgem Maria ali, mas uma coisa ele não consegue fazer: esconder o tempo todo o seu rabo. Então o que significa? Uma hora esse rabinho vai balançar, e aí eu vou ver que de fato o que eu pensava ser Nossa Senhora, na verdade era o inimigo disfarçado, né, da Virgem Maria, tentando me conduzir, né, de uma forma muito sutil
a me convencer a pecar ou me afastar de Deus. Então, por isso que nós precisamos dos dons do Espírito Santo. Se a igreja não tem a sabedoria, não tem o entendimento, não tem a ciência e não tem a fortaleza para aguentar esse horror, desse ataque do inimigo, ela desaparece. E ela permanece em pé porque ela é fundamentada, construída sobre a rocha que é Jesus. Pode vir o vendaval que for, como ontem, que foi uma chuva lascada, né? Arrancou até a nossa clarabóia daqui, arrebentou lá um forro, mas a igreja está em pé. Foi pouquinhas as coisas. Amanhã a gente vem e conserta tudo isso. Mas para dizer, não teve força suficiente para derrubar. Então, o inimigo não tem essa força. Ele só vai ter essa força de destruição se eu for mais fraco. Se o inimigo for mais forte do que eu, ele me derruba. Agora, se eu for mais forte do que ele, eu venço. Só que, sem Deus, eu sou sempre o mais fraco. Sem Deus, sempre sujeito a ser dominado por aquilo que não presta. Mas quando eu tenho Jesus na minha vida e Ele próprio se ofereceu para ser o sustento dessa vida pela missa que nós celebramos, né, como dizia São Paulo, o que pode ser contra nós? Nada. Né? O pecado não tem força, ele vai tentar destruir. É como a casa construída na rocha. Vai vir vendaval, furacão, vai destelhar, mas ela não vai cair totalmente. Porque tudo que for arrebentado, ferido, se recupera depois, do que uma casa construída na areia. Porque uma vez que cai, perda total. Então veja que Deus nos dá essa capacidade. E hoje, celebrar a Santíssima Trindade é celebrar essa perfeição de amor, onde eu, você, somos inseridos nessa comunhão trinitária. Por isso que hoje estamos celebrando pós-Pentecostes, porque Pentecostes fez nascer a igreja, e a igreja tomou visibilidade, e a visibilidade da igreja é a Santíssima Trindade. A visibilidade da igreja é a Santíssima Trindade. Nós somos igrejas graças à Santíssima Trindade, porque fazemos comunhão com ela, igreja maior, perfeita, através do Filho, que é Jesus. Veja como que a gente faz isso constantemente. Toda vez que nós fazemos uma oração, começamos a missa, nós invocamos a Santíssima Trindade. Traçamos sobre nós a cruz de Jesus, que é o símbolo que identifica a vitória de Cristo sobre a morte, onde a cruz então se transformou também no sinal do cristão, onde ela revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós fazemos o sinal da cruz, nós nos inserimos, né? O gesto de traçar o sinal da cruz no nosso corpo é para dizer que eu estou, pelo Filho, integrado a essa comunhão perfeita de amor. Esse é o significado da cruz. Não é bênção sobre o corpo. Ele é um sinal que revela o quanto você está inserido nessa comunhão trinitária. Por isso que toda oração a gente faz. Quando a gente começa a missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para dizer que eu estou inserido nessa comunhão. E quando a gente dá a bênção a uma outra pessoa, ou abençoamos as pessoas, você na verdade está inserindo aquela pessoa na comunhão com você, nessa comunhão maior que é a Santíssima Trindade, sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada vez que uma criança é batizada, se não houver essa fórmula, esse rito do Pai, o Filho e o Espírito Santo, não teve batismo. Porque na verdade as palavras revelam o ato, comunica o que está acontecendo. Então, Padre, ao derramar a água na cabeça da criança, eu te batizo, Pedro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está consolidando uma inserção daquela criança na comunhão trinitária, né? Ou seja, torna possível essa comunhão. Mas essa comunhão só vai ser perfeita no dia que essa criança crescer e fizer a primeira Eucaristia. Até lá, ela depende da Eucaristia do pai e da mãe, porque ela não está em plena comunhão ainda com Deus. Ela depende do pai e da mãe para que essa comunhão aconteça. Os pais comungam pelos seus filhos,
né? Assim como nós comungamos também pelas pessoas que nós rezamos, pelas pessoas que não estão impedidas de receber a Eucaristia, nós fazemos isso por elas, não só por mim, mas também por elas. Essa comunhão alcança essas pessoas. Então, quando uma criança é batizada, ela ainda não está recebendo a Eucaristia. Então, ela depende do quê? Da comunhão dos seus pais. Até o dia em que ela tiver uma capacidade de poder andar pelas próprias pernas, ter uma certa noção das coisas, em torno dos 9 anos, aí ela própria recebe a Eucaristia, faz a sua primeira comunhão e ela pessoalmente está inserida. Já não depende mais da comunhão dos seus pais. Então veja que uma criança com 9 anos já pode vir para a missa sozinha e fazer a sua Eucaristia. Não depende tanto dos pais. É claro que num mundo tão perigoso que esse, é lógico que os pais acompanham, mas a comunhão ela passa a ser pessoal. No momento em que ela ainda não recebeu a Eucaristia, ela precisa que os pais não só acompanhem, como comunguem por ela, né? Por isso esse tempo, né, até ela atingir a idade para fazer a primeira Eucaristia, porque a Eucaristia é a realização dessa comunhão perfeita na Santíssima Trindade e no exercício do meu ser igreja, filho de Deus, né? Por isso que os pais são fundamentais, aqueles que cuidam são fundamentais, porque não adianta nada batizar e largar, porque um batismo sozinho não tem força para gerar comunhão na vida daquela pessoa. O batismo ele qualifica, ele habilita a criança a um dia receber a Eucaristia. Porque ela pode ter 9 anos e não receber o batismo, não pode receber a primeira comunhão. Ela não tem ainda o sacramento a base para receber a Eucaristia. Então, tenho 9 anos, vou lá e recebi a Eucaristia. Essa Eucaristia não valeu para você, porque lhe faltou aquilo que faz a Eucaristia realizar a comunhão. O que realiza a comunhão para quem está recebendo a Eucaristia? É o batismo que ela tem. Portanto, o batismo ele é fundamental. Ele é o prato onde a comida vai ser colocada em cima, né? Se eu só sou batizado, eu só tenho o prato, não como. Está vazio, não tem nada dentro, é só o prato. Eu só recebi o prato, cadê a comida? Vou receber. Por enquanto, quem vai dar comida e vai botar comida no seu prato são seus pais. Depois, você próprio vai poder receber essa comida diretamente e vai poder se servir desse alimento que nos conserva para a vida eterna, quando fizer a primeira Eucaristia. Então, batismo, Eucaristia, prato cheio. Só batismo, prato vazio. Sem batismo, nem prato você tem. Olha que interessante. Nem prato você tem. Vai comer na mão? Não tem, não vai ter isso. Então, veja que cada coisa Deus estabeleceu como oportunidade de realização das coisas, devido ao fato da honra que Deus tem, do amor que Ele tem para conosco. E o amor de Deus é tão grande que Ele nos fornece tudo o que é necessário, da melhor qualidade, para que a gente possa alcançar o objetivo da vida eterna. Então, o prato que a gente recebe do nosso batismo não é um prato qualquer. É um prato inquebrável. Você pode derrubar ele 300 vezes, ele não quebra, porque ele é fundamentado na graça e ação da Santíssima Trindade, e tem o Espírito Santo ali, né? Apesar de não ter a comida ainda toda completa, se essa criança não vai à missa com os seus pais, mas ela já tem o prato. E o dia que ela puder receber a Eucaristia, vai ser solicitado esse prato, e ela vai poder dizer: meu prato está aqui, né? Porque cada vez que se faz a primeira comunhão, a primeira coisa que se procura saber se a criança foi batizada ou não. Se não foi, vai ter que batizar, né? Porque sem batismo não vai poder fazer a primeira Eucaristia. Então hoje nós celebramos essa comunhão de amor perfeita, né? Se você notar, olha a cruz, que interessante. A cruz é o sinal da vitória, né? Da ressurreição de Jesus. Revela a natureza humana, tão sofredora por conta do pecado, e ao mesmo tempo a vitória da vida que Jesus conquistou pela ressurreição e oferece a cada um de nós. Por isso que, quando nós traçamos o sinal da cruz, não é um sinal por si só. Se você só fizer isso, é nada. Mas se eu fizer, e na minha cabeça eu invocar a minha inserção na Santíssima Trindade, vou dizer, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Tanto é que nós temos uma festividade em setembro, que é a festa da Santa Cruz, que é esse sinal que nós traçamos sobre o nosso corpo. Então veja, onde está a cabeça da cruz? Né? Na haste principal, né? na vertical em cima. E quando você faz o sinal da cruz, qual é o primeiro indicativo da Santíssima Trindade que fazemos? Pai. Então, Deus Pai, no sinal da cruz, está na cabeça. E depois, Filho. Onde está o Filho? Nos pés. Jesus está nos pés. E por que está nos pés? Para dizer que Jesus é menos importante do que Deus Pai? Claro que não, porque na verdade os pés indicam a missão de Jesus. Aqui veio. Por que ele se encarnou? Por que a cruz que está aqui tem o Cristo humano crucificado e não o ressuscitado? Para lembrar essa realidade de amor, onde Jesus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, se dignou a nascer na nossa natureza humana, né, e na mesma condição humana sofreu conosco e alcançou a glória. Por isso que pés lembra o quê? Que Jesus, na sua natureza humana, caminhou conosco. Na sua natureza divina, continua caminhando conosco. Com que objetivo? Nos elevar, né? Nos fazer mais próximo, né, de Deus. Por isso que nós celebramos a ascensão de Jesus, que foi uma festa antes de Pentecostes. Você vê que cada festa da liturgia tem uma pedagogia, que a gente deixa passar, né? Cada celebração tem uma ligação com a outra que vem em seguida. Por isso que semana que vem, essa semana na verdade, quinta-feira, vamos celebrar a razão da existência dessa comunhão terrena, que é a Eucaristia, que é Corpus Christi, que vamos celebrar quinta-feira. E ainda depois vamos honrar nosso Senhor pelo teu tamanho amor, na outra sexta-feira, pelo Sagrado Coração de Jesus. Então uma festa puxa a outra. E essas festas é para a gente poder viver essa realidade de amor. Não é simplesmente para celebrar, né, sem valorizar o que está sendo celebrado, né? Não é como um aniversário. Tem gente que detesta aniversário. Tem gente que detesta, porque estou ficando velho, né? Já põe o negativo no mais ano que se completou do dia. Mais um velho, né? Como se fosse alguma coisa ruim ter passado mais um ano. Mas se você pensar no sentido religioso, significa que você venceu mais um ano. Então o aniversário deveria ser uma festa maravilhosa de reconhecimento de vitória e não de perda, como alguns pensam por aí. Perdi porque foi mais um ano que eu fiquei mais velho, né? Meus cabelos estão ficando brancos. É o contrário, é vitória, né? E o ano que vem, se você conseguir de novo celebrar aniversário, é porque você viveu mais um ano. A gente pensa sempre no que passou, que eu conquistei, e não naquilo que eu estou perdendo. O que eu estou perdendo? Nada. Você não perdeu. Porque se tivesse perdido, não celebrava aniversário. Celebrava 7º dia, 30º dia, 1 ano de falecimento, 2 anos, isso é perda na realidade humana. Na realidade divina é ganho, porque se alcançou a graça da eternidade e está no céu. Então veja aqui como que a gente inverte as coisas, né? Invertemos. Para nós, algumas pessoas não entendem uma festividade como coisa boa, sempre pensa no negativo. E pensar no negativo, de alguma forma, é desprezar o mais precioso da sua vida que você alcançou, né? Como se eu tivesse não ganho nada, né? Se eu tivesse largado, só perdi. Como perdeu? Se você perdesse alguma coisa, você não estava aí para contar a história. Então veja que a Santíssima Trindade, ela nos envolve. Celebrar a Santíssima Trindade é celebrar a comunhão da igreja. Não a igreja só de hoje, dessa geração, mas todas as gerações passadas. Eu nem tenho como contar quantas gerações passaram, desde o tempo dos apóstolos até nos dias de hoje. É uma conta impossível de ser feita, porque alguns viveram 30 anos, outros viveram 50, outros viveram 100. Como é que eu vou poder somatizar, ou seja, colocar em contabilidade, números, quantas gerações se passaram desde aquele período e qual geração estou vivendo hoje? Não faço a menor ideia. E se fizer algum cálculo, eu vou fazer coisa chutada, porque não tem materialidade para poder fazer esses cálculos. Então, não importa. Eu não desconheço quantas gerações foram, mas sei o tempo da história. São 2020 anos.
É o que nós estamos vivendo. 2020. Acha pouco? Poxa, quanto vive uma pessoa? 100 anos se conseguir chegar? É nada, né? Diante de 2000. E se todo mundo vivesse 100 anos, né, seriam 20 gerações passadas. 100 anos. Mas isso não é verdade. Se vive muito menos. Então se supõe que são mais. Então, se eu sou a 21ª, a 23ª, a 24ª geração, pouco me importa. Porque o que se celebra é a vida. E a vida da primeira geração vale tanto quanto a minha agora, da 24ª, 25ª. E todas elas, né, da origem a de hoje, abençoada e convergendo, né, direcionada cada seu polo para o mesmo lugar. E esse lugar é Deus. E esse lugar é uma pessoa, é Jesus. Essa realidade é o Espírito Santo. Então hoje vamos agradecer, né, porque o Espírito Santo ele move a igreja.